Meus irmãos, nós estamos na série Discipulado de Cristo. Discipulado de Cristo. É uma série de ministrações no Sermão da Montanha. Por que esse tema? Quero reforçar com você. Porque se você olhar Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, ele começa assim, olha, Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então Jesus, apesar de toda a multidão estar ouvindo, ele estava ali num papo com os discípulos. Então entenda, isso aqui, eu sei que a gente chama do Sermão da Montanha e é um sermão maravilhoso, é uma conversa na montanha, é um discipulado na montanha. Ele está falando com os discípulos. A multidão está ouvindo, mas essa mensagem é para os discípulos. Ele está discipulando os 12 e mais aqueles homens e mulheres que andavam com ele. Então isso aqui é um discipulado para nós. Então semana após semana nós estamos pegando as partes aí do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos ver de Mateus 5, 33 até o 48. Porque aqui Jesus vai dar para a gente mais 3 marcas dos discípulos de Jesus, ok? Então eu quero que você olhe comigo essas 3 marcas do discípulo de Jesus. Você que está com a gente aqui hoje, que nasceu de novo, presta atenção no que eu vou falar. Você que está aqui hoje, que nasceu de novo, é um discípulo de Jesus, já entregou sua vida a Cristo, é a habitação do Espírito Santo. Isso aqui que Jesus está falando não é algo para você se tornar. Mas isso aqui que Jesus está falando é algo que você já é e precisa manifestar na sua vida. Então, quando ele vai falar das bem-aventuranças, ele está falando das características de um discípulo de Jesus. Quem tem a natureza divina, quem tem o Espírito Santo. Quando ele vai falar, você é o sal da terra, ele não está falando, você se torne o sal da terra, se torne a luz do mundo. Não, vocês são o sal da terra. Ele está falando que isso aqui é uma característica nossa. Fidelidade no casamento, como a gente viu na semana passada, é uma característica nossa. O que a gente precisa, então? Manifestar essa verdade que já está expressa sobre nós. Então, hoje nós vamos ver 3 marcas dos discípulos de Jesus. E a primeira está nessa porção de Mateus 5, do 33 ao 37. Olha só o que diz. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Olha só, Jesus, ele está falando aqui, quando ele diz, também ouviste o que foi dito aos antigos, ele está dizendo sobre Levíticos 19, 12, ele está dizendo sobre Números, capítulo 30, verso de número 2, que falavam sobre não quebre um juramento que você fez em nome do Senhor, porque você vai estar desonrando o Senhor. Você vai estar desonrando ao Senhor se você quebrar um juramento que você fez em nome do Senhor. Então ele está pegando esses textos e dizendo o seguinte, porque, vamos entender uma coisa aqui, o que é juramento, meus irmãos? O que é juramento? Já parou para pensar nisso? Fazer essa pergunta? Jesus está falando aqui, não jureis, mas o que é jurar? Vamos lá, olha a definição de juramento que nós temos. Afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé, um valor moral ou reconhecido. Então, em outras palavras, é quando você afirma ou promete algo e você vai ter que invocar, você vai ter que falar de eu vou penhorar alguma coisa se eu não cumprir isso aqui. Entendeu? Então, quando eu falo, olha, não, eu vou lá. Aí você fala assim, eu juro por... E aí você vai penhorar alguma coisa para você dizer, é verdade o que eu estou falando. Não, eu vou te pagar. Você pode me emprestar isso aqui? Eu vou te pagar. E olha, eu vou penhorar isso aqui. Se eu não te pagar, isso aqui é seu. Se eu não te pagar, pode acontecer isso aqui. Então, isso é jurar. É eu penhorar alguma coisa para dar peso à minha palavra. Então, muitas vezes a gente fala, né, essa expressão, eu juro pela minha vida.
Alguns falam, eu juro por Deus. Né? Aqui, nesse tempo, tinha esse costume de dizer, eu juro por Jerusalém. Né? Por isso que ele está falando aqui, não jure por Jerusalém. Agora, por que Jesus vai dizer, ei, meus discípulos, tem uma marca, eles não juram. Eles não juram. E às vezes a gente fica apegado, né, como até o Fábio falou aqui, a lei em si perde o espírito da lei, perde o princípio da lei. Presta atenção, gente. O que ele está dizendo, os meus discípulos não juram. Os filhos de Deus não juram. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque para você jurar, você vai ter que penhorar alguma coisa. E o que os discípulos de Jesus descobriram? Nada é meu. Meu amado, como é que você jura por Deus? Se você não cumprir, como é que você entrega lá? Você dá a Deus para a pessoa. Meu amado, como é que você jura pela sua vida? Porque sua vida não é sua. Como é que eu penhoro o que não é meu? Ah, não, doutor, então eu posso jurar pela minha casa? Não, os discípulos de Jesus compreenderam. Nada é meu, tudo é do meu Senhor. Nessa época aqui de monarquia era até mais fácil entender. Porque eu não sei se você sabe, mas num país, uma nação governada por um rei, tudo na nação é do rei. Então o terreno que está a sua casa, é você que mora ali, é você que cuida daquilo ali, mas conceitualmente aquele terreno é do rei. Então quando eu digo, eu me submeto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ele é dono da sua vida, ele é dono da sua casa, ele é dono do seu carro, ele é dono da sua família, ele é dono da cidade, ele é dono do universo. Como é que eu penhoro alguma coisa se eu não tenho nada? Então a primeira coisa ele está dizendo, ei, não jura por Deus. Não jura por Jerusalém, não jura pelo céu, o céu é de Deus, não jura pela terra, a terra é de Deus, não jura nem pelos fios do seu cabelo. Por quê? Porque tudo é do Senhor. Você não tem nada para penhorar. Mas, o principal motivo dele estar falando não jurem, é a forma que ele termina essa porção. Ele diz assim, olha como ele termina. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Qual é a marca de um discípulo de Jesus? A verdade. A marca do discípulo de Jesus é a verdade. O nosso Deus é verdade. E como filhos de Deus nós somos verdade. Ele está dizendo, por que vocês não precisam jurar? Porque a palavra de vocês tem peso. Porque vocês são sim, sim e não, não. Gente, quando é que eu preciso jurar? É quando a minha palavra não tem peso. Quando você fala assim para um filho, olha, filho, esse final de semana o pai vai levar você para passear. E ele fala assim para você, você jura? Sabe o que significa? Que ele desconfia da sua palavra. Porque em algum momento você falou algo para ele e não cumpriu. O seu sim não foi sim, o seu não não foi não. E nem sempre é coisa boa, não. Você falou assim, eu falei que ia levar você no shopping e não levei. Não, às vezes eu falei que ia apanhar, eu falei que ia ficar de castigo e não ficou. O seu não, não foi não. O seu sim não foi sim. E de repente a nossa palavra começa a perder o valor. E aí a gente precisa jurar. Aí a gente precisa penhorar alguma coisa para a nossa palavra ter valor. Ele está dizendo, não, os meus discípulos têm uma marca, verdade. O sim deles é sim, o não é não. E gente, vamos conversar um pouco aqui sobre isso. Algumas coisas, por exemplo, horário. Você chega na hora que você falou que chegaria. Você cumpre o combinado. Gente, sua 11 horas é 11 horas, seu meio-dia é meio-dia, sua 10 horas é 10 horas, seu 8 da manhã é 8 da manhã. Por quê? Porque é isso que é a nossa palavra. Se eu declarei 8 da manhã, tem que ser 8 da manhã. Se eu declarei 10 da manhã, tem que ser 10 da manhã. Porque se não é 10 da manhã, então fale o horário que é. Nós precisamos compreender que isso parece muitas vezes detalhes, mas é isso que vem maculando a nossa palavra. E aí alguém tem que falar assim, você jura? Você jura? Por quê? Porque nem sempre o seu sim é sim e o seu não é não. E ele está dizendo pesadíssimo, isso vem do maligno. Agora, outra coisa, os nossos compromissos. Muitas vezes alguém chega para você e fala, ei, vamos marcar? Ah, vamos. Só que na verdade você não vai marcar e então aquilo era um não. E você deveria ter falado, olha, eu preciso ver
eu não consigo agora, talvez um outro momento. Então, diga a verdade, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Nós, como brasileiros, muitas vezes nós queremos ser muito legais, nós queremos ser muito bacana com todo mundo, e a gente erra nisso. Quantas vezes eu falei para alguém, gente, não, vamos ver, vamos marcar, quem sabe, e era não. E a gente precisa aprender a falar não, porque Jesus está dizendo, essa é a forma de viver do maligno. Os meus discípulos, o sim deles é sim, e o não deles é não. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em agradar as pessoas em primeiro lugar. Nós estamos preocupados de revelar o nosso Pai em primeiro lugar. Essas são as marcas de um filho de Deus. Então a primeira marca de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, é a verdade. Segundo lugar, e eu quero te mostrar a continuação. Olha só o que diz na continuação de Mateus. Agora nós vamos ler do Mateus 5, do 38 ao 42. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Então, aqui Jesus está falando de um outro texto do Antigo Testamento, ok? Ele diz de novo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele está falando de Êxodo 21, 24, ou de Levíticos 24, 20. Por quê? Porque na lei estava ensinando a justa medida do pagamento. Então, se um dente foi perdido, o que aquele que causou a perda desse dente vai entregar? Um dente. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, alguém, e isso acontece com frequência, alguém te ofendeu de uma forma e você vai querer se vingar. E muitas vezes, a maioria das vezes, a vingança vai um pouco além do que foi feito aqui. Só que esse agora achou injusto, porque ele só, vamos contabilizar, é como se eu desse um soco, e aí o cara ficou bravo, e ele vai querer se vingar, então ele dá 2. Aí eu falo, poxa, mas eu só dei 1, você deu 2 em mim, aí eu vou me vingar, eu dou 3. Aí ele fala, pô, mas você pagou 2 com 3? Ah é? Então agora eu vou e devolvo 4. Aí o outro fala, 4? Agora vai eu e meu irmão, e aí nós vamos dar 8. E aí é assim que nós temos nações em guerra. Então a lei estava dizendo, ei, nós vamos fazer a justa medida do pagamento. E aí Jesus vem e fala assim, mas deixa eu falar para vocês o coração do Pai. Deixa eu falar para vocês o que eu estou dando condições para vocês viverem a partir de agora, que eu estou compartilhando meu Espírito Santo para habitar em vocês. Ele está dizendo o seguinte, os meus filhos, eles são capazes de parar guerras. Como? Com essa marca. Qual é essa marca? A segunda marca é, os meus filhos pagam o mal com bem. Eita! Os meus filhos são fortes. E o que é essa força? Eles retribuem o mal com bem. Olha o que ele está falando. Ei, se alguém te ferir uma face, você entrega a outra. O que significa? Não é, ei, o cara bateu de um lado da sua cara e você fala, vem aqui, bate no outro. Não, não é isso. Jesus não está te ensinando a ficar apanhando, não. Tá? Lá na escola, alguém te agrediu, você fala, não, vamos deixar bater. Não. O que ele está dizendo? Os meus discípulos, eles dão mais uma chance. Os meus discípulos não são daqueles que, no momento em que alguém erra, acabou, para mim acabou, viu? Fulano morreu para mim, tá? Não, eles são aqueles que tentam mais uma vez. E nessa tentativa de mais uma vez, a pessoa tem uma oportunidade de errar de novo. Mas a gente quer desarmar essa bomba. A gente quer parar essa guerra. Olha o que ele diz. Os meus discípulos, quando alguém querer pegar a sua túnica, ele dá também a capa. Então ele não diz, você pegou minha túnica, eu vou pegar a sua também. Não, além de pegar a túnica, você ainda entrega a capa para a pessoa. Eu vi alguém dizer uma vez algo muito legal. Falou, olha o que um discípulo de Jesus faz. O cara veio pegar a sua túnica, então ele veio como um ladrão. E você entrega a túnica, entrega a capa. Ele vai embora como presenteado. Como é que você desarma? Como é que você tira alguém na condição de ladrão? Dê.
Então olha o que os discípulos de Jesus são capazes de fazer. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, você anda 2 com ele. Então ele está dizendo, os meus discípulos, eles pagam o mal com o bem. Eles pagam o mal com o bem. E o que eu queria dizer para você? Essa é a nossa natureza. Por quê? Porque agora Cristo em nós é a esperança da glória. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa é a vida de Cristo, meu amado. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Nós estamos aqui porque nós somos discípulos daquele que não paga o mal com o mal. Ah, meus amados, foi exatamente o que Deus fez com a gente quando nós demos um tapa na cara de Deus com os nossos pecados. Sabe o que Ele nos deu? A face dele, Jesus Cristo. Na hora que nós éramos inimigos de Deus e merecíamos a ira eterna de Deus, Ele não pagou o mal com o mal. Ele quis terminar essa guerra como? Se sacrificando, nos amando, nos dando o que Ele tinha de melhor, para morrer na cruz do Calvário e tirar a gente dessa condição de inimigos pecadores e nos colocar na condição de amigos e filhos. Os discípulos de Jesus são aqueles que são a habitação do mesmo Espírito que estava em Cristo. Então, como eu disse no início, não é que você precisa se tornar alguém que paga o mal com o bem. Você é essa pessoa. Você tem que agora manifestar isso, que é a sua nova natureza. Você não precisa pagar o mal com o mal. Você não precisa pagar o mal com o mal, por quê? Porque você sabe que sem o Senhor Jesus você é tão mal quanto aquela pessoa que te fez mal. Você pode perdoar. E além de perdoar, você pode fazer o bem. E ao fazer o bem, a gente desarma essa bomba. A gente para guerras que o diabo estava tentando iniciar. Segunda marca dos discípulos de Jesus é que eles pagam o mal com o bem. E aí Jesus entra então na terceira marca, que é uma base para tudo isso que a gente está falando. Olha o que diz Mateus 5, verso 43 e 47, a continuação. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Gente, que texto desafiador. Mas eu quero já te adiantar, isso aqui está em nós, você que nasceu de novo, você que está em Cristo, você que tem o Espírito Santo, isso aqui é uma marca sua, Deus vai te dar graça para manifestar isso aqui. Gente, nós somos chamados, meus amados, para fazer a diferença, isso, nós somos chamados para nos diferenciar desse mundo. Jesus está falando, ei, isso aí que vocês estão fazendo, todo mundo faz. Amar o amigo, amar quem te ama, amar quem te respeita, amar quem faz bem para você. Ei, até alguém que diz não crer em Deus faz, até alguém que diz que serve o diabo faz isso aí que você está fazendo. Ele está dizendo, ei, eu chamei os meus discípulos para ser sal, eu chamei os meus discípulos para ser luz, eu chamei os meus discípulos para ser diferente desse mundo. E qual é essa diferença? Esse amor ágape, esse amor sobrenatural que nós temos aqui. Vocês ouviram o que foi dito? Ama o teu amigo, odeia o teu inimigo. Não, isso aí todo mundo faz isso. Você nasce para fazer isso. Amar o teu amigo e odiar o teu inimigo. O que Jesus está mostrando para nós é que nesse mundo, o amor, ele é visto como uma moeda. É isso mesmo. Nesse mundo, nessa era, amor é visto como uma moeda. Como assim? Amor é visto para duas coisas. Amor é visto para a gente pagar, ou amor é visto para a gente comprar. Então, amor é visto para
eu retribuir quem está fazendo o que eu quero, então isso é um pagamento, ou para eu conquistar aquele que eu quero. Então, presta atenção. Muitas vezes, a gente ama a pessoa que nos amou primeiro. Então, a pessoa me ama, ela está me respeitando, ela está fazendo o que eu gosto, o que eu devolvo para ela como um pagamento? Amor. Ele está dizendo aí, os pagãos fazem isso. Ou eu fico olhando, quem é que eu gostaria de conquistar? Lembra aquela época de namoro? Quem é que eu gostaria? Ah, eu estou afim daquela menina, o cara está afim, a moça está afim daquele rapaz. Então eu começo a fazer demonstrações de amor, porque eu estou na moedinha ali, tentando comprar e conquistar aquilo ali. Ele está dizendo, os gentios fazem isso. Qual é a marca do discípulo de Jesus? É que amor, presta atenção nisso. Quando você nasce de novo, amor não é sua moeda para comprar e não é sua moeda para pagar. Agora, amor para o discípulo de Jesus é a sua natureza. Ei! Agora, amor é a nossa natureza. Você lembra o que João escreveu? Deus é amor. Não é que Deus ama a gente. Deus é amor. Se tem uma informação maravilhosa nas Escrituras, é que Deus é amor. E por que isso é maravilhoso? Por quê? Porque eu sou filho de Deus e você é filha de Deus. E se nós somos filhos do amor, o que você é? Te brinca aqui, você é amorzinho. Você está perto de alguém aí, fala, e aí, amorzinho? Essa é a nossa natureza, essa é a nossa marca. A marca dos discípulos de Jesus é o amor. Nisso vocês serão conhecidos, pela forma que vocês amam uns aos outros. Essa é a nossa marca, gente, o amor. Eu estava numa reunião de missões lá na Indonésia, e um pastor brasileiro foi falar, o pastor Fernando, e ele apresentou, gente, o projeto que eles têm chamado Cristolândia. Talvez você já ouviu falar, é um projeto que trabalha lá na Cracolândia, trabalhando somente com os viciados em crack, e ele mostrou reportagens que nos jornais, aí, na televisão, fizeram de lá, e eles falavam o seguinte, nesses estudos, ninguém quer essas pessoas. O mundo considera essas pessoas um lixo. Ninguém quer, a escola não quer, o governo não quer, as empresas não querem, ninguém quer, por quê? Porque essas pessoas são apenas demandas, elas chegaram numa posição que não tem como elas retribuírem com nada, e de repente um grupo de pessoas, semanalmente, diariamente, está lá trabalhando e amando essas pessoas, que muitos nunca retribuirão em nada. Por quê, gente? Porque os discípulos de Jesus têm uma marca, os discípulos de Jesus, eles têm algo na natureza deles, o amor. O amor. Deixa eu te dizer uma coisa, por que Jesus é ousado em escrever e dizer para nós, e Mateus escreveu, em dizer para nós, amem os seus inimigos. Ah, meu amado, presta atenção no que eu estou te falando. Aqui inimigos, sabe quem eram? Aqui nesse contexto, inimigo eram os romanos, meus amados, que estavam dominando sobre o país deles, estavam levando eles cativo ali ao império, estava cobrando os impostos dele e batiam neles, cara. Torturavam muito deles. Impunham sobre eles a cultura deles. Ei, presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus está olhando e falando, você sabe aqueles caras ali que te oprimem? Ame eles. Ah, Jesus, como? Já está difícil amar primo, já está difícil amar irmão, está difícil amar amigo. Como é que você manda eu amar meus inimigos? Pensa num político corrupto que está roubando dinheiro da merenda e tem lá pessoas passando fome. Jesus olhar para a gente e falar, ame. Como é que ama? Como é que ama? Por que Jesus tem a ousadia de escrever isso? Porque ele está dizendo, a marca dos filhos de Deus, a marca dos discípulos é amor, porque agora essa é a sua natureza. Você não tem mais opção a não ser amar. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina o seguinte, que um amigo meu, Murilo, meu amigo, ele chega aqui e ele está lá com uma faca de churrasco, cortando as coisas. Eu vou pegar uma carne, ele não vê
e corta a minha mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o meu amigo me cortar, o que vai sair de mim? Sangue. Vai sair sangue, vai começar a sangrar. Agora imagino que eu estou numa briga com alguém e aquela pessoa me odeia e ela está com uma faca e esse cara vem e corta a minha mão. O que vai sair de mim? Sangue. Por quê? Porque não importa se é o meu amigo, não importa se é meu inimigo. Vai sair de mim o que está no meu interior. Eu não tenho escolha. Eu não consigo. Se você é meu amigo, sai água. Se é meu inimigo, sai sangue. Se você é fulano, eu não tenho essa opção. Esbarrou em mim, vai sair o que tem dentro de mim. Então Jesus está falando, se um amigo aparecer, ame. Se um inimigo aparecer, ame. Se é alguém que vai poder retribuir, ame. Se é alguém que não tem como retribuir em nada, ame. Se é alguém que você quer conquistar, ame. Se é alguém que você não precisa dessa pessoa na sua vida por algum motivo, ame do mesmo jeito. Por quê? Porque a marca, a natureza do discípulo de Jesus é amor. Gente, quando você lê essa frase, quando você lê esse versículo, Deus é amor. Por que esse versículo é o evangelho para nós? Porque quando nós éramos inimigos de Deus, o que saiu de Deus? Quando você estava fazendo tudo errado, vivendo a sua vida como se Deus não existisse, e quando você esbarrou em Deus, o que saiu de Deus? O que Deus é? Amor. É por isso que quando nós pecamos, Ele não veio e nos fulminou e nos condenou eternamente, não. Ele decidiu nos salvar. Por quê? Porque Deus é amor, Ele não retribui com base numa moeda de troca. Ele retribui com base na natureza eterna dele. Deus é amor. Talvez tanta dificuldade em nós para manifestar a verdade, pagar o mal com bem, ou amar, tanta dificuldade em nós porque nós precisamos estar cheios disso. Eu vou manifestar aquilo que eu estou cheio. Então eu queria te dizer o seguinte: só é possível sangrar amor se você está cheio de amor. Então você precisa compreender, meu irmão, o quão amado você é. Você que está aqui hoje comigo, cara, ouvindo, você tem que entender o quão amado, o quão amada você é. Você tem que entender a forma que Deus olha para você. Tem um versículo que é chocante para mim, que é João 17, 23. Que Jesus vai dizer na oração sacerdotal que o Pai nos ama como Ele ama Jesus. Você pode parar um segundo comigo, só para você refletir sobre essa declaração de Cristo? O Pai ama você que está aqui hoje ouvindo isso. Douglas, quanto? O mesmo tanto que Ele ama Jesus. Sabe o Pai e o Filho eterno que estão num relacionamento de amor eterno? Sabe esses dois? Então, essa intensidade que o Pai ama o Filho é a mesma que Ele ama você. Gente, o que o diabo não quer é que você acredite nisso. O que o diabo não quer é que você tenha acesso a isso. O que o diabo não quer é que você viva a partir disso. O que o diabo quer é que você ande pela vida achando as árvores do conhecimento do bem e do mal para tentar comer um negócio, para conquistar o amor dos outros ou de Deus. Mas o que eu vim falar para você é que Deus já te ama na maior intensidade que é possível amar alguém ou algo. Deus te ama como Ele ama. O Pai te ama como Ele ama a Cristo. Esse é o amor que Ele tem por você. Você é amado. Por que Jesus fez tudo o que Ele fez? Porque Jesus tem um apelido. Em Efésios, Paulo coloca um apelido: o amado. Como é que Ele andava por essa vida? Dando a outra face, andando a segunda milha, entregando a própria vida, pagando o mal com bem, falando a verdade. Por que Ele fazia isso? Porque Ele era o amado. Ele não estava em nenhum relacionamento com uma moeda, tentando conquistar ou pagar. Ele estava ali só para manifestar a natureza de quem Ele é. Você é profundamente amado. Você é profundamente amada por Deus. Eu não sei se seus pais te amaram. Eu não sei se as pessoas ao seu redor sabem expressar amor para você. Mas você tem um Pai eterno que te ama na mesma intensidade que ama o primogênito.
A forma que ele olha para Jesus é a forma que ele olha para você, porque você está revestido de Cristo Jesus. Agora, ele vai dizer, vá e espalhe essa marca por toda parte, o amor. Gente, essas são as marcas dos discípulos. A verdade, sim, sim, não, não. Ele retribui o mal com bem, porque ele desarma guerras. E ele tem uma natureza, o amor. Então quem esbarra nele é o que sai dele, o amor. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por ter deixado para nós o sermão da montanha, Pai. O discipulado de Cristo. E nós queremos te pedir, Senhor, gera fé nos meus irmãos, nas minhas irmãs, para eles crerem nessa nova natureza, Pai, para eles crerem nisso. Talvez alguém disse, vocês são mentirosos. Talvez alguém disse para eles, você é vingativo. Talvez alguém disse para ele, você odeia, você não perdoa. E a gente acreditou nessas falsas declarações sobre nós. Mas hoje nós queremos declarar, nós somos verdade, porque nós estamos em Cristo. Nós temos a capacidade de perdoar porque nós estamos em Cristo. Nós pagamos o mal com bem porque nós estamos em Cristo. Nós somos amor porque nós estamos em Cristo. Nós nascemos de novo, nós somos nova criatura e nós queremos manifestar isso aonde a gente chegar. Senhor, que fique claro, Senhor, claro como a noite e o dia, Senhor. Aqueles que te servem, aqueles que não te servem, aqueles que nasceram de novo e aqueles que ainda não tiveram esse encontro contigo. Nós queremos manifestar quem tu és em toda parte. Nós queremos glorificar o teu nome com as nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Faz isso em nós, faz isso através de nós. No nome de Jesus. Amém. E amém. Meus amados, obrigado por esse tempo juntos. Agora, em cada casa, nós vamos partir o pão. Nós vamos cear juntos, depois nós vamos fazer um almoço maravilhoso e ter um tempo maravilhoso de comunhão, de misturar a vida e que a presença de Deus esteja em cada casa aí. E que o grande amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos. E eu termino declarando Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Maranata, meus irmãos.